que o Loki foi condenado por assassinar o Rei Harald, todo mundo já sabe. Inclusive, não tem um único gigante no país de Elbaf que não odeie ele por causa disso. Mas hoje, depois de carregar a fama de assassino do rei por tantos anos, esse vagabundo finalmente vai revelar a verdade que ninguém esperava. Lá na escola, os professores estavam indignados, sem acreditar que o pesadelo das crianças estava se tornando realidade. O Zeus do Paraguai tacava raio pra tudo que é lado, enquanto um fantasma seguia ele e assombrava tudo. Os gigantes correm pra levar as crianças pra dentro, enquanto o Saul ia resgatar a molecada na praia, e os dois chapéus de palha iam junto com ele. O Barbudão chama o nome de cada um dos sonâmbulos, mas é claro que ninguém responde. A Robin nota aquela fita branca e o Saul entra na frente das crianças pra tentar bloquear a passagem. Só que ela lembra que o Professor Wolf mandou não tocar nas crianças por algum motivo. Só que o Saul decide correr o risco porque é muito perigoso deixá-las andando desse jeito. Tentou parar a Ylva, mas assim que encostou um único dedo nela, um espinho atravessou suas duas mãos e ele sente tanta dor que cai de bunda no chão. A Robin segura o Chopper antes dele cair no chão igual bosta, mas os buracos nas mãos do Saul eram grandes demais até pra um gigante como ele. O diretor Kiba manda chamarem os chefes, então a Andy liga pra eles no banquete pelo Dendemush. Ela avisa que tem uma emergência porque todas as crianças começaram a dormir e algumas delas viraram sonâmbulas e estão marchando até o quinto dos infernos. As mães gigantes já ficam preocupadas porque os filhos delas estudam naquela escola. Também não é a única que tem, mas o que deixou eles mais preocupados ainda foi quando souberam que monstros sinistros estão aparecendo por toda a parte. O Jimby e a Nami não acreditam porque não faz 20 minutos que eles saíram daquela escola e tava tudo tranquilo. Mas todo mundo fica em choque quando falam que as crianças estão indo pra Rota 8, que é justamente onde tava acontecendo aquele incêndio enorme. O Jaru tava tão bêbado que nem sabia se ria ou se chorava, mas também tava preocupado com a sua tataraneta Ylva. E não dava pra contar com nenhum deles porque tinha mais álcool no cérebro deles do que água no corpo. Do nada chega um navio voador e todo mundo comemora que eles são muito rápidos e agora tão seguros. Essa é a Brigada de Fogo de Elbaf que resolve a maioria dos problemas. E é claro que vão precisar dos melhores bombeiros do país, né? Já que a maior fraqueza de Elbaf é justamente o fogo. Mas quando eles estavam quase chegando no incêndio, uma mão enorme aparece e era tão grande que fazia eles parecerem meros humanos. Aquela aberração se levanta e era um esqueleto chifrudo com chamas azuis nas costas. Deu um único peteleco que afundou o navio dos coitados em um piscar de olhos. E é claro que esses monstros vão ser tenebrosamente grandes, já que um bicho pequeno não assustaria nem as crianças de Elbaf. Então tudo que aparecer aqui vai ser extremamente grande, fazendo os guerreiros gigantes parecerem pequenas formigas. O bichão era tão cabuloso que o Soap até ficou sóbrio pra gritar igual uma garotinha com medo. Enquanto isso, o maldito do Somers estava rachando o bico só de lembrar dos gigantes sendo esfaqueados pelos espinhos, rindo da cara deles e falando que todo amor tem espinhos. Ele conta que adora esse jogo porque os pais e filhos podem jogar juntinhos e ficar grudados nos espinhos pros adultos morrerem bem na frente dos seus filhos. O nível de psicopatia desse doente é absurdo. E ele era justamente o Homem Espinho. Combinou sua Akuma no Mi com a do Killingham pra fazer as crianças sonâmbulas virarem uma arma viva. Só que ele mandou todo esse papo de maluco sobre morrer de amores, mas foi completamente ignorado pela Gunko, que não tava nem aí pra isso. E ainda teve coragem de chamar ela de mulher sem compaixão, sendo que ele é o maníaco que tá querendo fazer uma chacina family friend. O lagartão pergunta que rota ela escolheu, e a mina conta que tem um caminho de galho grosso que leva as crianças até o topo da árvore, e vai levar elas até lá pra chegarem nas nuvens do mar perto da aldeia. O Somers fala que isso é bom porque lá no centro do país todo mundo vai conseguir enxergar, e vão perceber que não tem literalmente nada que eles possam fazer. Um movimento em falso ou uma única ameaça a eles, e essas pobres crianças vão pular do penhasco sem pensar duas vezes. E pra você que reclama que o Luffy tem Tom Force, se liga na habilidade ridícula desse dragão safado. Eles estavam lanchando um banquetão, mas falou que tava faltando sal, então botou o Somers pra dormir enquanto sonhava com o sal do Himalaia, e conseguiu puxar dos sonhos dele a desgraça do sal. Mas imagina qual é o limite dessa habilidade. Vamos supor que ele sonhe com uma Akuma no Mi lendária que te transforma em uma das 3 armas da antiguidade como Pluton. O maluco vai simplesmente puxar ela do sonho e se transformar numa fucking arma invencível. Depois disso, o Somers acorda e pergunta como eles vão partir pro mar, sendo que eles estão tão alto. Mas eles vão roubar um navio gigante que tá atracado na aldeia. E pra isso eles vão ter que precisar desenhar um arco-íris com uma ferramenta chamada Painter. E nem esse doente barbudo acreditou que eles iam navegar em cima de um arco-íris. E de uma hora pra outra, aquela Gunko toda rabugenta e macabra se tornou uma loli fofa depois de comer a comida com sal do Himalaia. O Somers começa a gritar que tá entediado e quer começar logo essa brincadeira. E a mina começa a reclamar, falando que aquilo não era 0 calorias e ia fazer ela engordar. E fala pro psicopata ele ficar tranquilo que vai ter bastante problema pra ele causar, já que viu um navio de um pirata atracado no porto. Mas não um pirata qualquer, e sim o Yonkou, o Luffy do chapéu de palha. E enquanto isso, a gurizada já tinha andado tanto que já estavam quase chegando no fogo. O Barbudão fala que isso é ruim porque desse jeito elas vão ser assadas vivas. Mas a Gunko fala que não tem problema, porque se isso acontecer é só hipnotizar as outras crianças e começar outra maratona. E ele ri porque agora sim ela mostrou o lado maligno dela. Lá na praia o Saul tava só o bagaço. E o Chopper fala que ele precisa de assistência médica. Mas o gigante fala que não tem tempo pra isso porque ele precisa parar aquelas crianças urgente. E os dois Mugiwaras ficam em choque quando percebem que elas estavam indo direto pro fogo. Enquanto isso, lá no submundo, o Loki segurava seu martelo que exalava raios pra todo lado. Mandou o Hajurudin tentar impedir ele enquanto rachava o bico, mas já avisou que vai ser impossível porque eles não conseguem nem levantar o Ragnir. Quem dirá encostar um único dedo nele? O Sanji
Sanji pergunta quem é esse gigante enorme e o Luffy conta que o Loki tava gravemente ferido, então tentaram ajudar. A Gerd torce pra não ter nenhuma vítima, mas o chifrudo fala que com certeza vai ter, porque em alguns minutos o fogo da floresta vai se espalhar pra toda a aldeia e o país inteiro vai ser dizimado pelas chamas. Então mandou eles se decidirem, ou soltam ele ou vai todo mundo morrer e ele vai continuar matando os fracos no mundo do sol. O Hajurudin quase caiu no papinho dele e tava quase libertando o irmão, mas o Zoro mandou ele parar de ser inocente e o Luffy fala que não tem escolha. Se ele conseguir se mover, vai dar uma surra nele. Ele rusha pra cima e o líder dos novos guerreiros gigantes grita pra ele esperar, porque vai morrer eletrocutado desse jeito. Mas pelo jeito o vagabundo nunca assistiu uma aula de física pra saber que o moleque de borracha é imune a relâmpagos. O Loki carrega seu golpe mais poderoso e a Gerd grita pra ele parar, porque se atingir alguém no mundo do sol não tem mais volta. O Luffy tava prestes a macetar aquela fuça sangrenta, mas o Zoro grita pra pegar leve, porque senão é capaz do maluco morrer de vez. E inflou seu braço igual balão e antes de receber o soco, o Loki já previu que tinha perdido, porque ele tava tão machucado que o Luffy não precisou nem usar haki. Ele solta o machado e foi só encostar nele que o cara desabou no chão igual um pedaço de bosta. O Zoro fala que pelo jeito não era encenação todos aqueles ferimentos, mas o idiota preferiu gastar até a última força da sua energia pra lutar, ao invés de ser civilizado. E mesmo se tivesse conseguido sair dali, provavelmente ia desmaiar sozinho em algum lugar da floresta. Mas o Sanji tava até assustado, sem acreditar que o Loki fez esse estrago todo, mesmo naquele estado, e não conseguia nem imaginar o que esse monstro faria se tivesse 100%. O Luffy conta que precisava falar com o Loki, mas não deu nem tempo, porque ele já tava todo ensanguentado quando chegou. E o Road fala que não dá pra negar que alguém atacou brutalmente o mano. O Luffy implora pro Hajurudin salvar o Loki, porque não importa que tipo de cara ele é, não podem simplesmente deixar ele morrer ali. Depois disso, os dois cozinheiros e o Zoro saem pra caçar. O Sanji pergunta se eles vão caçar um lobo, mas vão precisar de um mamute pra satisfazer o apetite do Loki. E é claro que antes mesmo de começar a caçada, as duas asas do capitão já começam a brigar e estavam loucos pra sair na porrada. A Gerd cuidava dos ferimentos do Loki e fazia um transplante de sangue, mas fala que provavelmente vai levar meses pra ele conseguir se recuperar totalmente. Fala que se eles realmente querem que ele melhore, não dá pra ficar descansando num lugar como esse. Mas se levassem ele de volta pra aldeia, todo mundo ia pedir pela execução. E é claro que eles não iam ser contra. O Luffy fica incrédulo que todo mundo odeia tanto ele assim. Isso porque ele era um pedaço de lixo sem salvação. E se não fosse o pedido do Luffy, eles mesmo teriam acabado com esse maldito aqui mesmo. O Mugiwara fala que então esses chifres eram de verdade. E o Barbudão conta que são os vestígios da sua linhagem de gigante antigo igual o pai deles. Olhou bem no fundo dos olhos daquele maldito e lembrou de quando o Rei Harold pediu pra eles trabalharem juntos depois que ele morrer, porque são seus preciosos filhos e são tudo que ele tem. Mas o Loki sempre espancava ele, falava que não precisa de um fracassado como esse como irmão. Chamava ele de bastardo por não ser filho legítimo do rei e vivia rindo da cara dele, falando que ele e a mãe dele têm sangue contaminado. E agora que tava frente a frente com esse demônio, não podia perder a oportunidade de se livrar dele. Levantou seu machadão e tava pronto pra arrancar a cabeça do Loki, mas o Goldberg e o Stanson correm pra segurar ele, porque agora não é hora pra isso. O Hajurudin fala que nunca vai perdoar esse verme, porque ele xingou sua mãe a vida inteira e matou seu pai. Mas do nada o Loki acorda e fala pra ele acabar com isso de uma vez, chamando ele de bastardo depressivo, e fala que não acredita que até ele é burro bastante pra pensar que ele matou o próprio pai. E mano, agora as coisas vão começar a ficar malucas. Será que o Loki tá preso injustamente nesse submundo há 6 anos, enquanto todo mundo acredita que ele é o verdadeiro assassino do rei? Se você quer que eu traga o próximo episódio assim que lançar, já comenta One Piece 1173. Arrebenta o botão do like que eu sei que você é safado e ainda não deu o like. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá brabo demais. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou.